Boa noite para todo mundo. Hoje, 28 de janeiro de 2024, finalmente o mês de janeiro acabando, né? Estamos aí na última semana, semana recheada, minha gente, de indicadores econômicos, decisão de política monetária, super quarta, payroll, briga da Petax, enfim, nós vamos falar sobre isso tudo já já, né? Mas assim, muitos memes aí nas redes sociais falando sobre os 366, que esse ano é 366 dias dentro do mês de janeiro, né? Eu não sei vocês, assim, principalmente quem opera no mercado financeiro, mas para mim, quanto mais dias úteis dentro de um mês agora, melhor. Por isso que eu não sou das mais fãs mais de feriados, de, né, dias que a bolsa fica fechada, ou dias, inclusive, que a bolsa do Brasil está aberta, mas a dos Estados Unidos está fechada. Isso também pra gente é ruim, né? Porque a gente acaba não aproveitando tanto assim, ou tendo mais cautela em relação às movimentações, né? Mas vamos lá, hoje aqui com um pouquinho diferente, né? Tô de cabelo molhado, para quem me acompanha lá no Instagram, como uma das metas do ano aí, eu me propus a fazer um curso de mergulho. Afinal de contas, eu já mergulhei 3, assim, tirando o dia de hoje, eu já mergulhei 3 vezes na minha vida. A primeira vez foi uma experiência incrível, as outras também foram, mas a primeira vez que eu mergulhei, eu tive talvez a única sensação que eu tinha tido na minha vida, né, referente a foco, referente a viver o presente, referente a me entregar ao presente, e é um objetivo que eu tenho para esse ano, uma evolução de mente muito grande que eu quero ter, inclusive como atleta de alta performance faz, tá? E dado que eu tive essa experiência no mergulho, eu quis me aprofundar nesse tema. E os últimos mergulhos que eu tive, eles foram um pouco mais... eu tive alguns problemas, tanto que o último mergulho que eu e meu marido fizemos, que foi na Tailândia, na nossa lua de mel, eu acabei desmaiando nesse mergulho, ganhando um certo trauma e etc. E aí eu resolvi, neste ano, que para eu, perder esse trauma, e 2, voltar a viver essas sensações de foco no presente, de hiperfoco e tal, porque além disso, do mergulho também, eu também estou me aprofundando sobre temas relacionados a mindfulness e etc. Mas enfim, voltando para o mergulho, eu me propus aí a fazer um curso de mergulho, agora já que a gente está morando aqui em João Pessoa, as coisas ficam mais fáceis em relação a isso, então me propus a fazer um curso de mergulho para, perder esse trauma, ganhar um pouco mais de técnica e voltar a viver aí essa questão do foco, do presente, que é tão importante e tão necessária para quem opera no mercado financeiro, né? E aí hoje a gente já tinha feito as aulas teóricas, a de piscina e etc, e hoje foi a de mergulho, a primeira de mergulho no mar, né? Então, assim, eu tô com o cabelo molhado porque eu deixei, obviamente, todo o material pronto pra vocês antes de sair para o mergulho, né? Porque eu sou uma fofa, né? Mas a parte de gravação eu deixei pra fazer agora, por isso que eu tô de cabelo molhado. Mas, enfim, muitas pessoas me perguntaram sobre o mergulho, vai lá nos stories do Instagram que eu comentei tudo sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que o objetivo do dia foi atingido com sucesso, tá? Eu comecei com bastante medo, bastante receio, mas a minha vontade de fazer dar certo era tão grande que eu acabei conseguindo vencer meus medos, e isso é importante não só para o mergulho, eu espero que isso se reflita em outras áreas da minha vida, inclusive. Eu sugiro que você faça o mesmo, eu já falei isso no Instagram, pegue algo que você tenha medo, né, e que não te coloque em risco, né, minha gente, obviamente. Se propõe a vencer esse medo esse ano, você vai ver que isso muda uns chaveamentos mentais aí que são importantes, inclusive podem se refletir aí nos seus resultados do mercado financeiro. O mercado financeiro é mente. Quando você entender a importância da mente para os seus resultados do mercado financeiro, não só entender, como se permitir pôr em prática, se permitir mudar, né? Ser humilde o suficiente aí a ponto de entender que você tem que mudar muito da sua mente para ganhar consistência no mercado financeiro, o jogo pode mudar para o seu lado, tá? Se quiser conversar sobre isso comigo, eu estou completamente à disposição, porque eu sou a prova viva de muita coisa do que eu tô comentando aqui com vocês. Se eu tô comentando é porque eu vivi isso, né? Não tirei do além e etc. Mas enfim, depois dessa falazada e explicando por que meu cabelo tá molhado nesse vídeo, vamos falar de mercados, tá? Pra quem tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Nos vídeos de domingo a gente recapitula o que aconteceu na semana passada e no mês, se for algum highlight importante, e a gente se prepara para a semana que vem, para a semana que está por vir. Semana esta muito importante. Para quem está vivendo essas primeiras semanas de mercado de janeiro, minha gente, sem volatilidade, sem muita movimentação, principalmente o dólar. Tô falando do dólar aqui, tá? Sem volatilidade, sem muita movimentação, aguardem, se preparem para essa semana. Estejam prontos para essa semana para tirar bons proveitos dela ou pelo menos se proteger aí para não fazer arte. Ok? Mas vamos lá. Vamos começar com a preparação da semana aí. Bom, como sempre, vamos falar um pouquinho da semana anterior, né? As bolsas da semana passada fecham em alta,
tá? De um modo geral, todas elas. Vou destacar aqui apenas a Bolsa da Europa, que ela fecha muito, muito mais em alta do que todo mundo, muito proveniente pela decisão de política monetária que teve na Europa, em que o mercado interpretou o juros lá foi mantido inalterado, tá? Em 4,5%. Acontece que a fala da presidente Christine Lagarde, depois da decisão de juros na coletiva de imprensa, foi tida pelo mercado como uma fala extremamente dovish. O mercado, inclusive, passou a precificar com muito mais intensidade, eu comentei com vocês no resumão, né? O corte de juros, o primeiro corte de juros por lá, né? O início do ciclo de queda de juros, como se diz no mercado. Para maio, tá? Para maio deste ano. E o mercado, inclusive, aumentou mais uma expectativa de corte de juros para esse ano. Então, ele estava com uma expectativa de 3 cortes de juros para esse ano, lá na Europa, e agora a expectativa já subiu para 4 cortes de juros, por conta de uma fala dovish. Vejam a importância da coletiva de imprensa do presidente de um banco central, importante, na volatilidade dos mercados, tá? Por isso que a Europa aqui acabou fechando muito, muito, muito mais positiva do que as outras bolsas. Em segundo lugar, se destaca a Bolsa da China aqui, mais positiva do que as outras também, por conta de, finalmente, estímulos que foram divulgados lá na China, principalmente o corte de compulsório. Foram 2 estímulos divulgados lá na China. O primeiro aí relacionado ao incentivo, a um estímulo ao mercado de ações, mas que não tem tanto efeito assim na economia real da China. Então o mercado achou bom, mas ainda ficou com o pé atrás. Acontece que depois desse anúncio do estímulo ao mercado de ações, o Banco Central da China, ele anunciou aí o corte de 0,5% dos compulsórios de lá. Isso sim, é um estímulo à economia real da China. Isso refletiu, obviamente, nas bolsas de lá, nas commodities. A gente pode ver que as commodities essa semana bem positivas, minério de ferro. O petróleo tem seus motivadores, não só a questão da China, mas de qualquer forma surfa esse anúncio do corte de compulsório da China. Isso faz com que a bolsa de lá fique positiva também. Bom, quando a gente olha para o dólar aqui, minha gente, eu nem vou comentar com vocês. O dólar completamente dentro da estabilidade na semana passada. Aqui no Brasil, no exterior, no DX, o dólar não oscilou, ele ficou extremamente parado, tá? Mesmo com as notícias, com a volatilidade, ainda assim os fechamentos foram sempre dentro de uma estabilidade. O dólar precisa de novos drives e nós vamos falar sobre isso já já. Commodities eu já comentei com vocês aqui, um cenário positivo na semana passada. O petróleo, além desse estímulo anunciado pela China, aí ele também surfa uma onda de alta por conta dos conflitos do Oriente Médio, né, por conta dos estoques que vieram nos Estados Unidos abaixo do esperado, que acabam trazendo uma expectativa melhor de demanda. O PIB dos Estados Unidos, que veio mais forte do que o mercado esperava, traz uma expectativa boa em relação à demanda da commodity, tá? Então a gente tem uma commodity surfando uma positividade na semana passada. Nesse próximo slide aqui, a gente vê o resultado acumulado do mês de janeiro das bolsas. Então vamos lá. O nosso Ibov segue no negativo, tá? No acumulado do mês, por mais que tenha ficado no positivo na semana passada, no mês ele está negativo, tá? Mas vale lembrar que ele já bateu 6% de queda esse mês, tá? S&P e Europa no positivo e a Bolsa da China também no negativo. S&P vale lembrar que está batendo máximas históricas praticamente toda semana de janeiro, né? Mas estamos num contraponto aí do Ibov, das bolsas emergentes de um modo geral, tá, minha gente? Não é só aqui no Brasil, não. Emergente as bolsas da China contra países desenvolvidos como Estados Unidos e os países da Europa como um todo, né? Bom, no mês de janeiro, dólar acumula uma alta no mundo inteiro, tá? Principalmente após as falas hawkish dos membros do Banco Central americano. Não sei se vocês recordam, mas há 2 semanas atrás, os membros do Banco Central americano, de uma maneira unânime em seus discursos, foram extremamente duros em relação ao ciclo de queda de juros por lá, onde eles não veem nem tão cedo, o corte de juros por lá como o mercado vinha no mês de março. Tanto que, depois dessas falas hawkish, o mercado que antes precificava o primeiro corte de juros nos Estados Unidos em março, já mudou para maio. Se a gente abre aquela ferramenta da FedWatch que a gente olha praticamente todo dia aqui no resumão que a gente faz juntos, a gente viu essa mudança acontecendo, né? Então, essas falas duras, principalmente, fora os indicadores vindo mais fortes lá nos Estados Unidos, mantém o dólar no mundo num patamar mais alto, tá?
Commodities, minério de ferro dentro de uma estabilidade, dentro do mês, e o petróleo subindo aí quase 9% no mês de janeiro, muito proveniente aí dos conflitos do Oriente Médio, né? E, obviamente, tudo que a gente já falou por aqui, ok? Vamos lá. Então, assim, se a gente der um zoom, né, nessa visão global que a gente deu aqui, se a gente der um zoom pro Brasil, de novo, esse gráfico é o gráfico do mês e o quadradinho amarelo é a última semana. Então, a gente tem aí o nosso BOV caindo, como a gente já falou por aqui, o nosso dólar subindo, mas se a gente pegar a abertura do ano para agora, ele já subiu, já caiu, enfim. Ele oscilou, mas se mantém ainda dentro de uma estabilidade, mas ainda no campo positivo do ano, tá? E os destaques da semana foram, bom, a gente tem a nossa bolsa aqui na segunda-feira caindo consideravelmente por conta de risco fiscal no nosso país, né? Foi anunciado aí que a nova política industrial aqui no Brasil na segunda-feira, em que o BNDES vai financiar aí tendo como a máquina pública, né, brasileira estimulando a indústria do país. Vale lembrar, minha gente, que o nosso PIB ele é composto muito mais por serviços do que por indústria. Muito mais, muito mais. Então, o fato do nosso país colocar em risco fiscal para estimular a indústria, que compõe muito pouco do PIB do país, é algo que soa, no mínimo, estranho, no mínimo, irresponsável. E isso foi precificado na segunda-feira na nossa bolsa, tá? Então, assim, o anúncio trouxe muita preocupação, porque o BNDES anunciou um investimento aí de 300 bilhões até 2026, se eu não me engano, para a indústria brasileira. O mercado ficou sem saber de onde que esse dinheiro ia sair. E na medida em que isso não foi explicado ao longo do dia, o Fernando Haddad não se manifestou sobre o tema ao longo do dia, lembrando que o Fernando Haddad é o ministro da Fazenda, mas ele não participou desse anúncio na segunda-feira, porque ele não estava nesse evento. Isso trouxe tanta preocupação que acabou estressando completamente o nosso dólar, chegou a bater R$5 por conta desse anúncio. E a nossa bolsa caiu consideravelmente. Então a gente começa a semana com riscos fiscais no radar dos investidores do nosso país, tá? Bom, a gente segue a semana aí, obviamente, como eu falei com vocês, com estímulos anunciados pela China relacionados ao mercado de ações e ao corte de compulsório, tá? Depois o nosso mercado, ele acaba devolvendo a animosidade mundial, principalmente da China, nosso maior parceiro comercial, com os ruídos relacionados ao manteiga navalho, né? O presidente Lula aparentemente estava muito disposto e empenhado a colocar o Guido Mantega, que é ex-ministro, foi ministro do governo Dilma, na presidência da Vale, e isso trouxe um estresse gigante, não só para a Vale, como para todas as empresas estatais em que, bom, se a Vale, que é uma empresa privada, está correndo o risco de sofrer uma interferência política, imaginem as empresas estatais. Então, as estatais também caem em bloco nesse ruído relacionado ao manteiga na Vale. Tá? Fato é que esse ruído permaneceu durante alguns dias e na sexta-feira o governo disse que... Aí, enfim, depende de qual foi a fonte jornalística que divulgou a informação, mas assim, alguns disseram que o Lula desistiu, outros disseram que foi o Guido Mantega, houve a reação do mercado quem desistiu. Fato é que na sexta-feira a desistência foi soltada ao vento, que fez com que a Vale recuperasse parte de sua perda, inclusive. Ok? Bom, nessa mesma semana, então, quando se trata dos Estados Unidos, tivemos alguns balanços de tech, o balanço da Netflix, fazendo a ação da empresa subir mais de 8%, o mercado gostou bastante, em contraponto com a ação da Tesla, que o mercado detestou e fez a ação desabar mais de 8%, pelo menos no pré-mercado também, não sei como fechou ao longo da semana, mas isso trouxe um contraponto aí, inclusive na oscilação da Nasdaq, ok? Que é onde essas empresas estão cotadas. Bom, além disso, nos Estados Unidos, tivemos na semana anterior divulgação de indicadores importantes, como o PIB, que eu já comentei com vocês, que veio mais forte do que o mercado esperava, mas nas entrelinhas, a inflação do consumo das famílias, que é divulgado dentro da tabela do PIB, para quem leu o relatório junto comigo aqui, viu que a inflação não subiu, tá? A inflação permaneceu de lado, ou seja... a atividade dos Estados Unidos segue aquecida, mas a inflação, pelo menos aquela divulgada dentro do PIB, se manteve estável. Então isso foi, no final das contas, num primeiro instante o mercado reagiu mal ao PIB positivo, extremamente positivo, e depois ao analisar esses dados o mercado acaba se acalmando na quinta-feira. E por fim, o PCE, que é a inflação oficial
olhada pelo Banco Central americano para a decisão de juros por lá, vem dentro de uma certa estabilidade, né? A inflação cheia, ela cai, né? Ela cai para patamares abaixo de 3%, que é um ponto positivo. Mas se a gente olha, a inflação de serviços não se movimentou, se a gente olha o núcleo da inflação, na sexta-feira também não se movimentou. Fato é que a inflação lá, há quem diga que chegou num piso, e há quem diga que ela está numa tendência de queda, mas essa reta final de colocar a inflação dos Estados Unidos, ou da Europa inclusive, na meta, ela é um pouco mais sofrida, ela é um pouco mais suada, mas estamos nessa trajetória, ok? Fato é que esses indicadores não foram o suficiente para mudar a expectativa do mercado atual, que é manutenção de juros para esta reunião dessa semana, manutenção de juros para a reunião de março, e o primeiro corte está sendo precificado para maio. Ok? Bom, mas essas são as movimentações que eu expliquei para vocês, fora a decisão de juros da Europa, que eu já comentei também. Aqui, no gráfico de baixo, aqui a gente pode ver o dólar, e a grande movimentação do dólar da semana foi o risco fiscal do país, que fez com que o dólar batesse R$5, mas ao longo da semana, com as falas de que, na verdade, o dinheiro que o BNDES vai usar para financiar a indústria do país nesse programa Nova Indústria não virá do Tesouro e etc. Foram vários pronunciamentos em relação a isso ao longo da semana. Deu uma acalmada no nosso dólar, pelo menos. Ok? Bom, então, recapitulando a semana anterior, vamos falar desta semana, né, minha gente? Vamos lá. Começando amanhã, segunda-feira, a gente não tem nada de relevante nos mercados, tá? Nem aqui no Brasil, para vocês terem noção, o boletim Focus, o Banco Central Brasileiro anunciou que essa semana ele sai na terça. Ele não vai sair nem na segunda. Amanhã vai sair a dívida bruta por PIB aqui do país. Não tende a fazer preço do mercado, a não ser que venha muito fora do esperado, mas eu deixei um highlight aqui para vocês colocarem no radar de vocês. Indo para terça-feira, então, a gente tem o boletim Focus, que essa semana, impreterivelmente, vai sair na terça, e o nosso IGPM. Na Europa, confiança do consumidor e o PIB. Na Alemanha, o PIB. O PIB não vai sair só na Alemanha, tá? Vai sair na Alemanha, na Espanha, na França, vários países do bloco europeu. Vai ser um bom balizador para entender, para corroborar com a fala dovish que o mercado interpretou da Christine Lagarde na semana que vem, tá? Se o PIB de todos esses países do bloco europeu como um todo vier fraco, o mercado vai comprar ainda mais a ideia de que o corte de juros da Europa pode começar em maio e que podem ter mais cortes do que o mercado esperava previamente antes da fala da Christine Lagarde da decisão de juros na semana passada. Então, acompanhar o PIB de todos esses países vai ser relevante na terça-feira para a gente entender o que está acontecendo com o bloco europeu. Nos Estados Unidos, preços de imóveis saem na terça-feira. JOLTS. Essa semana temos indicadores de emprego nos Estados Unidos. Atenção, essa semana nós temos nos Estados Unidos indicadores de emprego, indicadores de atividade e decisão de política monetária. Então, semana extremamente estratégica para entendermos aí o que está acontecendo na economia americana. E para quem opera, volatilidade na veia, né, minha gente? Me ajuda aí. Se preparem. Então vamos lá, e na China à noite vão ser divulgados dados de PMI, PMI composto industrial e PMI de serviços na terça-noite. Quarta-feira, minha gente, dia da super quarta, dia de decisão de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E quando a gente tem a decisão nos dois países juntos, a gente chama isso de super quarta, ok? Além disso, nós vamos ter CPI na Alemanha, vendas no varejo e taxa de desemprego, CPI, que é a inflação ao consumidor na zona do euro. Nos Estados Unidos, o ADP, que era tido como a prévia do payroll, mas não é mais. PMI de Chicago e decisão de política monetária por lá. Então, no período da tarde de quarta-feira, vai ser divulgada a decisão de política monetária dos Estados Unidos. Vale lembrar que o mercado entende que os juros vai ser mantido inalterado nessa decisão de quarta-feira, nessa decisão de janeiro, mas o pessoal quer saber o que o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, tem para falar na quarta-feira. O mercado quer saber assim, será que ele vai dar pistas para o mercado de que o início de queda de juros pode começar em maio, já que não é março mais, os Fed Boys deram seu recado em janeiro, será que é maio? Então eles vão buscar pistas de um discurso mais dovish ou um discurso mais hawkish nesse sentido. Prestem atenção a esse discurso. No Brasil, a gente vai ter na quarta-feira a taxa de desemprego, que é divulgada junto com a PNAD contínua, o CAGED, a decisão de juros aqui do Brasil. Cenário aqui do Brasil, o mercado já tem como dado o corte de 0,5% na nossa taxa de juros,
tá? E o mercado, obviamente, vai ficar atento ao comunicado. Vale lembrar que aqui no Brasil a gente não tem como nos Estados Unidos uma coletiva de imprensa do presidente depois da divulgação da taxa de juros, tá? A gente tem, na verdade, um comunicado escrito que a gente precisa ler. Neste comunicado, o mercado vai buscar pistas sobre se o Banco Central brasileiro entende ou não se vale a pena acelerar a queda de juros. Por enquanto, não. O mercado perdeu um pouco as esperanças em relação a isso, principalmente por conta dos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos estão numa linha de higher for longer, ou seja, se eles vão manter os juros inalterados por lá por mais tempo, por que a gente vai cortar os juros mais rápido aqui? Vai, né? Desculpa o palavreado, eu ia falar ferrar. Pode atrapalhar o carry trade, né? E prejudicando o carry trade, isso é uma pressão de alta para o dólar, que acaba sendo um ponto inflacionário. Isso precisa ser olhado com muito cuidado. Enfim, os investidores, fato é que eles perderam a esperança, por enquanto, num corte de juros mais acelerado do que o Banco Central brasileiro já tem feito, tá? O que o mercado quer saber em relação a esse comunicado é pistas sobre os juros terminal, tá? Está no radar dos investidores o ponto de qual é o juros terminal do Brasil, considerando que o risco fiscal voltou para o radar dos investidores. Porque os investidores, assim, tiveram vários bancos, fundos e etc., precificando um juros terminal do Brasil aqui de 8%, 8,5%, antes de todos esses riscos fiscais do país entrarem no radar. Na medida em que eles entraram no radar, já tem fundos fazendo revisão para cima. E tem lugar, inclusive, tendo como expectativa os juros, inclusive, em 2 dígitos aqui no Brasil, juros terminal de 10%. Tá? Então, uma queda bem menor. Bom, mas fato é que aqui no Brasil o olhar é para o juros terminal. Nos Estados Unidos, o olhar é para quando vai, além do juros terminal deste ano, quando vai começar o ciclo de queda. Aqui o olhar é diferente. Espero que tenham entendido. Fora isso, na quarta-feira é briga da Petax, né? O último dia do mês aí tem vencimento de contrato de dólar aqui no Brasil e o início de operações aí no contrato novo. E à noite vai sair o PMI industrial Caixin na China, que inclusive é mais importante do que os PMIs que vão ser divulgados na terça-feira. Quinta-feira a gente tem PMI industrial, CPI, taxa de desemprego na zona do euro. Decisão de política monetária no Reino Unido. Vale lembrar que o Reino Unido está vivendo uma outra peculiaridade, né? Enquanto a zona do euro está vendo sua inflação arrefecer e já consegue colocar no horizonte um ciclo de queda de juros, o Reino Unido não. O último CPI do Reino Unido divulgado decepcionou o mercado, decepcionou os investidores, na medida em que ele segue alto, ele segue com mais de 5%. Né? Então isso traz preocupações aí em relação, então assim, o mercado está curioso em relação ao que o Reino Unido vai fazer nessa reunião de política monetária de quinta-feira, porque afinal de contas a inflação por lá, ela não está trazendo clareza que ela está numa tendência de queda, tanto quanto os outros países, zona do euro, Estados Unidos, Brasil e etc. Ok? Então fiquem atentos a isso na quinta-feira. Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, PMI industrial e industrial ISM, que tem mais relevância do que o PMI industrial. Tá? E PMI aqui no Brasil também. Na sexta-feira, produção industrial aqui no Brasil e na sexta-feira, payroll, com todos os seus componentes, taxa de desemprego, gastos, salário médio por hora trabalhada, enfim, todos os dados relacionados ao payroll, aqui, que é chamado, na verdade, de NFP, né, esse conjunto de dados, mais o payroll compõe o NFP, mais encomendas à indústria e expectativa de inflação de Michigan. Então, minha gente, a gente tem muito drive nessa semana. Eu costumo mapear para vocês 2 drives essa semana. Essa semana a gente tem decisão de política monetária nos Estados Unidos, a gente tem payroll, a gente tem JOLTS, a gente tem PMI industrial da China, que a gente vai acompanhar de perto, enfim. Vamos ficar atentos dia a dia nas volatilidades que o mercado nos trará por conta disso. Bom, além da agenda econômica, passando rapidamente agora aqui por baixo, a gente tem no Brasil, para acompanhar Brasília, o acordo da reoneração. Finalmente, esse assunto precisa de um desfecho. A depender do desfecho, trará risco fiscal para o país. A depender do desfecho, trará alívio fiscal para o país. Mas o desfecho tende a fazer preço no mercado. Começam os balanços aqui do Brasil, com um pouco mais de timidez aí em relação aos Estados Unidos, mas começam os balanços por aqui. Na quarta-feira sai o balanço de Santander. E na terça-feira sai a prévia operacional da Vale. Não é o balanço, mas tende a fazer preço na ação e que tem um peso relevante aí no Ibov.
Nos Estados Unidos, os balanços continuam, só que essa semana, atenção, minha gente, a gente tem balanços de tantas empresas com peso relevante no S&P que o mercado vai dar atenção para isso, fora tudo que eu já falei para vocês relacionados aos Estados Unidos. Então a gente tem balanço da Microsoft, da Meta, da Apple, da Alphabet, da Amazon, tá? Esses aqui são os destaques tech para vocês, mas tem mais balanços, mas atenção a esses, principalmente. E outra coisa, minha gente, essa semana vai sair amanhã, não tem horário, atenção, não tem horário, vai sair a prévia do refinanciamento do Tesouro Americano. E na quarta-feira, o perfil do refinanciamento do Tesouro Americano. Eu não sei se vocês se recordam, mas a última vez que esse dado foi divulgado no mercado fez bastante preço nos juros, nas bolsas, no dólar e não tem horário. Por quê? O que é isso? Bom, desde a aprovação do orçamento, não sei se vocês se recordam, mas no ano passado, os Estados Unidos teve para entrar em shutdown de janeiro até praticamente maio, né? Aí em maio o Congresso americano foi lá e aprovou, na verdade, aprovou uma extensão de prazo de orçamento americano para que eles não entrassem em shutdown. E desde então, o governo Biden começou a gastar absurdamente, assim, numa curva completamente fora do comportamento histórico americano. Então, assim, trazendo um risco fiscal iminente para os Estados Unidos. Porque, vejam, uma coisa é o governo americano gastar um monte com juros a praticamente 0%, né? Porque aí ele emite dívida nos juros a 0%. Outra coisa é o governo Biden gastar muito mais, o governo americano, no caso, né? Gastar muito, muito, muito mais, só que nos juros a 5,5%. Isso traz um risco fiscal que nunca antes os Estados Unidos precisou se preocupar com isso. Países desenvolvidos nunca se preocuparam tanto com risco fiscal porque eles tinham taxa de juros muito baixa. Então, assim, eles não viveram esse cenário, mas não é o caso de agora. Enfim, fato é que o mercado vai acompanhar de perto qual que vai ser, primeiro, o montante de refinanciamento da dívida do Tesouro Americano e os vencimentos dessa dívida. E isso pode se assustar o mercado ou se trouxer alívios para o mercado, pode fazer preço nos juros, na curva de juros, que pode impactar nas bolsas e no dólar, tá? Recapitulando a última vez que o refinanciamento do Tesouro Americano foi divulgado, o mercado estava com uma expectativa muito pior do que os dados que foram divulgados. Então, quando os dados foram divulgados, os juros caíram, as bolsas subiram e o dólar caiu, tá? Só por conta desse alívio que o mercado ficou em relação à expectativa que ele mesmo tinha em relação aos gastos do governo americano. Então, a prévia vai ser divulgada amanhã, não tem horário, e o perfil de refinanciamento completo vai ser divulgado na quarta-feira. Quarta-feira nos Estados Unidos, minha gente, é dia de muita informação saindo por lá. Muito cuidado para quem opera, tá? Muito cuidado mesmo. Bom, mas é isto. Então, deixa eu voltar para a tela cheia. Espero que tenham entendido. O vídeo hoje ficou um pouco mais longo, porque tem muita coisa para falar. Atenção a essa semana. Para quem opera, é uma semana muito legal, tá? Mas para quem ainda não tem experiência, tome cuidado, porque você pode se machucar essa semana, se não souber o que está fazendo. Acompanhe as notícias de perto e eu vejo vocês no resumão de amanhã. Tá bom? Beijo e até amanhã, e boas operações e boa semana. Tchau!